Olá, amigos, tudo bem? Vamos lá. A Emily me mandou uma pergunta, um e-mail, e ela colocou um caráter de urgência porque ela está indo para o Vipassana agora e pediu para eu responder antes dela ir, tá? Olá, eu vi seu vídeo, gostei muito, parabéns pelo trabalho. Já fiz 2 Vipassanas e tive experiências muito fortes. 2 retiros de meditação Vipassana, que inclusive eu indico, né? E sempre digo que é para tomar cuidado aquelas pessoas que têm uma estrutura psicótica. Gostei bastante do seu relato, já que aconteceram coisas intensas que me trazem até um certo trauma, já que chega num momento da prática dos 10 dias que tenho muito medo e quero que as manifestações parem de acontecer. Tive a mesma visão de um hospital psiquiátrico e vi os enfermeiros atuando, assim como também a presença dos Exus, monges utilizando mantras de desobsessão. Enfim, em algum momento entro em um processo de não-mente e também de desidentificação com a minha personalidade. Também tubos entrando na minha coluna para injetar uma luz líquida e a sensação que um novo ser irá adentrar o meu ser e não serei mais a mesma. Processos muito fortes de sonambulismo e contração muscular involuntária. Queria saber sua opinião de até que ponto essas manifestações são um efeito negativo da prática. Até que ponto essas mirações do mundo espiritual atrapalhariam o processo de iluminação verdadeiro? Até que ponto uma pessoa com a prática intensa acesse um núcleo psicótico e não volte ao normal, mesmo depois do retiro de 10 dias? Não tenho o hábito de ver o mundo espiritual, mas a partir do 3º dia do Vipassana, o véu cai e começo a ver muita coisa. Acesso vidas passadas, correntes sendo passadas na sala de meditação. Enfim, estou inscrita no 3º Vipassana, entendo os benefícios da meditação, mas não sei se a prática intensa e a expansão que ela provoca fazem bem a todos os seres. E o que você acha? Se puder me ajudar, já parei de tomar ayahuasca, porque a experiência passou a ser muito forte e achei que estava me fazendo mal. Fui para a meditação e logo no primeiro retiro muita coisa aconteceu e cheguei no mesmo ponto. Você poderia me ajudar? Gratidão. Acho que aqui ela colocou as perguntas que ela colocou no canal e eu não respondi, ela mandou por e-mail. Ok. Então, primeiramente, gratidão, né? Eu acho que nem sempre eu posso responder. Eu vou tentar responder aqui de uma maneira adequada. Então, ela diz que tomou ayahuasca e acabou no mesmo ponto que a meditação Vipassana também está levando ela. Acho que ela se sentiu à vontade para me perguntar porque sentiu essa conexão nas experiências fortes que eu tive nos retiros que eu fiz. Então, por isso que a gente pode trocar essa figurinha, né? Olha, muita coisa é a mediunidade que abre, claro, a gente já sabe disso. Mas também muita coisa que aparece são sinais de obsessão, né? As conexões negativas que nós temos e que ficam evidentes durante o processo meditativo ou durante o uso de ayahuasca. Só que é o que eu sempre costumo dizer. Eu sou mais favorável a um processo de meditação do que do consumo de ayahuasca. Porque dentro da ayahuasca nem sempre você vai encontrar uma forma organizada de lidar com aquilo que vem, né? E nem sei se existe a forma adequada, ideal, porque dentro do nosso universo, sabe, é tanta coisa que como é que outro ser humano vai dar conta de ajudar a gente, né? Só a gente mesmo pode dar conta da gente mesmo. Então, quando você usa uma substância, essa substância pode ser reveladora, claro, mas ela também pode ser perturbadora.
dependendo do acesso, do ponto que tocar. Então, eu acho que a meditação já pode ser perturbadora nesse sentido, porque a meditação vipassana, ela te leva para o mesmo lugar da ayahuasca, né, de uma outra forma, mas o que acontece lá é que você tem um período de tempo onde você fica em silêncio, comendo uma comida que é desintoxicante. Quem vai lá a partir da segunda vez já não come mais a partir do meio-dia, então só toma água com limão. Quer dizer, isso também facilita o processo de entrar no extrafísico, no campo sutil, né, e resolver junto com a prática, né, a técnica, você começa a vir coisas, a acessar, né, as coisas começam a aparecer. E claro, a gente vai estar falando de quê? De sombras. Nem tudo é luminoso, embora a gente tenha acesso à luz lá também, nem tudo é luminoso, né? E dentro da nossa sombra, existe só a sombra nossa, por si só, e existe outras sombras conectadas a gente, a nossa sombra. Então, esse processo pode ser um processo psicótico, claro, e quem tem a estrutura psicótica já de base, uma tendência ao surto mesmo, um transtorno psiquiátrico, não deve usar ayahuasca e não deve fazer um retiro de meditação vipassana. Eu não digo que esse seja o seu caso, mas quando você chega num lugar de se desidentificar com você e ter a sensação de que outro ser vai ocupar o seu ser, eu acredito que possa ser um processo não de psicose, porque você, se fosse psicótica, teria já ido, sabe? E não voltado. Não deveria arriscar. Porque se chega nesse lugar, é um lugar onde você tem interferência mesmo, espiritual, acontecendo. Então você precisa ir primeiro passar por um processo de desobsessão, de apometria, não sei como é que você não menciona isso. Né? Eu já volto para essa questão, mas eu tenho outra aqui, do Rodrigo, que ele fala assim: descobri seu canal há alguns dias, encantado com seu conhecimento e amorosidade. Parabéns. Sou daimista e estou desenvolvendo minha mediunidade de incorporação há pouco mais de um ano. Eu gostaria que você pudesse falar sobre trabalhos de iluminação onde são incorporados espíritos sofredores. Um abraço e muita luz em sua caminhada. Preste atenção. Um trabalho de desobsessão, um trabalho em que você consegue captar os espíritos que estão na faixa do sofrimento, que não conseguem sair porque sequer lembram quem são, né? Esses espíritos precisam ser lembrados quem eles são. Eles precisam ser educados, orientados, né? Muitas vezes, quando são espíritos só sofredores perdidos, beleza, é fácil a egrégora levar. Quando são espíritos mais de onde a consciência está sendo mal utilizada conscientemente, sabe assim? As escolhas no mal, tipo os magos negros, vamos botar a pior das hipóteses, um mago negro que gosta de fazer o mal e faz porque quer, entende? É um espírito que pode até ser puxado para um trabalho desse e ele ser canalizado por um médium que está ali e ele pode dar a volta em todo mundo, entendeu? Caiu na rede, fingiu que caiu, que tá ali, beleza, e ele pode ou fazer uma zoada, ou ele pode simplesmente fazer aquilo para se liberar e voltar, né, a fazer o que ele gosta, que é a maldade. Então, quando você faz um trabalho de desobsessão, tem que ser um trabalho, não é assim, uma zoeira, tem que ser tudo muito organizado, né? Eu já ouvi relatos, eu nunca usei o chá de ayahuasca, nunca sequer visitei uma igreja do Daime, não tenho a menor curiosidade, talvez isso me faça ser tendenciosa, né? Porque eu tenho um posicionamento, eu sou contra o uso de ayahuasca, e por conta do que eu já vi. Então, se você tem o risco, não faça. Mas as pessoas estão na busca e elas querem a prova, elas querem o contato, elas querem a revelação. E tudo bem, isso dentro de um contexto. Se você nasce numa cultura que faz isso, é diferente.
é diferente, é outra coisa. Agora, enfim, mas isso é polêmico, isso é opinião, sabe? Eu posso mudar de opinião também, entendeu? Mas é arriscado. E eu já ouvi falar, eu nunca fui, mas eu ouvi relatos de pessoas que foram num lugar do Daime, não só num lugar, eram 2 igrejas diferentes, tá? Casos muito graves, assim, de trabalho de desobsessão feito de uma maneira muito inapropriada. Um trabalho de desobsessão, ele tem que ter um rigor, uma disciplina, ele tem que ter uma abertura, um fechamento, ele tem que ter técnica, ele tem que ter treino, ele tem que ser específico. Você tem que ser uma pessoa muito bem treinada para fazer. Porque senão fica assim, ó, superficial, raso, a pessoa sai de lá pior do que chegou, ela pode sair até com mais, porque você abre, você irrita os obsessores, entendeu? Ou então eles aproveitam o espaço para se firmar, enfim. É um trabalho lindo, é um trabalho que ajuda muito as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa chegou num descontrole de um padrão por conta da obsessão que prejudica. Então você limpa ali aquelas conexões e a pessoa fica pronta para ficar só com o desequilíbrio dos padrões dela para ela poder dar conta. É uma medicina, entende? É uma ferramenta, é uma forma de você ajudar a pessoa a se curar, como várias outras formas. Como medicação, por exemplo, também é. Então, é uma forma espiritual de você tratar alguém, que é super importante e ajuda no processo de iluminação, porque esses inimigos astrais falam muito sobre a pessoa. Então, jamais você pode fazer, e as pessoas fazem muito processos desobsessivos, e a pessoa saiu dali e vai atrair mais, porque o padrão que atraiu não mudou. Então, você precisa ser mais consciente e entender que é você, sabe? Tem conexões de vidas passadas? Claro. Vai ter um obstáculo ou outro que não foi você diretamente que causou aqui? Vai. E a intervenção vai te ajudar a de fato, sair dali diferente. Mas existem, e na maior parte dos casos, o processo de iluminação, quando você usa a desobsessão, ele não acontece. A iluminação só acontece quando você toma consciência da sombra. Então, você não pode terceirizar a sombra. Esses filhos da mãe desses obsessores estavam em mim. Agora eles saíram, graças a Deus, porque eles não me pertencem. Pertenciam à sua vibração. Mérito seu, se eles foram encaminhados. Agora, olha para você, porque, sim, não terceirize a responsabilidade. A responsabilidade é sua, de investigar, de se olhar, de se trabalhar. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso. Aí vem a humildade de se olhar e tal. Então, porque a maior porta de entrada das obsessões é a arrogância de você achar que está meio distante de você essa coisa de precisar de ser cuidado, ou você achar que você se olha muito, a verdade não é bem assim, né? Então, agora voltando para o primeiro e-mail, é delicado. Se você sabe que a meditação chega a um ponto que te leva para esse lugar de desconforto tamanho, não há necessidade de sofrimento para a iluminação. Sofrimento, não. Tampouco você precisa se forçar as coisas, a viver, ir para uma coisa que você sabe que é desagradável, chega a um lugar que você está, sabe, chega num lugar de não mente e aproveito para responder vários e-mails nesse nível, assim, que já chegaram para mim. Pessoas dizendo que com a meditação Vipassana conseguiram chegar num estado de não mente, eu usei esse termo porque você usou, mas um estado de elevação tal que achar que não precisa voltar mais para a Terra ou coisas do tipo. Isso não é. Isso já é fascínio. O cuidado que você tem que ter com os estados obsessivos é esse. Eles te levam a lugares que você pode, de fato, não voltar. E eles conseguem o que eles querem, que é derrubar você, né?
Então, às vezes é o próprio ego que quer tomar ayahuasca, às vezes é o próprio ego que quer meditar, entendeu? A mente não tem que querer, você não tem que ser refém da mente, sabe? Às vezes é a mente que está te mandando ir. Não é nem o coração, não é nem o seu ser que está querendo ir. Então, a dúvida já é parte disso, sabe? O seu aprendizado não precisa ser através da meditação só, você já foi. Agora é na prática, aqui e agora, né? Não tem que ficar buscando estados alterados também. A meditação é aqui, cara. É o quanto você consegue se manter conectado. Não refém, né, da mente, das coisas que ela provoca, né, dos lugares onde ela te joga, que é o não agora. Então, consciência da respiração é aplicar aquilo que você já teve como revelação, ou seja em ayahuasca, seja em meditação, e você vai aplicando o amor, vai aplicando a expansão. É muito perigoso buscar estados alterados de consciência, por mais que sejam em retiro de meditação vipassana. Você tem que ver de onde está vindo esse desejo. Desejo de limpar, desejo de se iluminar, é delicado, assim. A gente não tem que estar propriamente buscando a iluminação, né, em lugar nenhum. Ela simplesmente acontece. Então, a gente, claro, tem que ler, tem que buscar, tem que aprender a meditar, claro, tem que tornar disso um hábito, porque é importante, mas você não tem que fazer isso porque é uma ordem mental. Preciso disso, preciso disso. Não, você não precisa disso. É o seu estado de ser que é o essencial. É você conseguir parar com esse barulho que é o essencial. Ou ter formas de sair dele quando você entrar, entende? Para isso que você aprende a meditar. É um espaço dentro de você de tranquilidade. Agora, se você vai para dentro de você no Vipassana, é óbvio que você vai dar um mergulho mais intenso. Ele vai te mostrar um monte de coisa que você aqui não vê, né? Não vê mesmo. Eu sei. E talvez você não precise ver. Por que precisa? Por que precisa dar um mergulho mais intenso? De onde está vindo essa vontade? Você já conseguiu sair do seu estado emergencial ou você continua no estado emergencial? Está te ajudando mesmo ou está te prejudicando? Se estiver te prejudicando, não volte. Não é para você. Não agora. Experimente outras coisas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Vipassana, eu passei muito mal. Eu tive uma crise muito forte de medo, né? E parte do medo ficou lá. Mas eu entendi depois, quando eu fiz o processo de apometria, que eram muitos obsessores me jogando naquele lugar, dentro do Vipassana. Então, o Vipassana não está livre de assédios. Não mesmo. Se eu te contar, você não acredita, tá? Você não acredita. Eu vou contar e vou poupar, claro, quem foi que me contou. Mas eu tive um paciente que ele tem um vício em... Vamos botar assim, vício em pornografia. Em sexo, né? Então ele estava refém dessas energias já há muito tempo e chegou para a terapia para pedir mais foco, que ele tinha perdido foco no trabalho, estava sem energia para fazer os projetos acontecerem, coisa que ele sempre conseguiu fazer e com até muita eficácia. Então ele estava se estranhando e foi buscar ajuda, né? E a partir daí a gente começou a investigar e começamos a ver o que rolou. Eram esses espíritos, estavam drenando essa energia, que é a energia sexual e tal. E aí ele foi pro Vipassana. Cara, impressionante. Ele teve tudo isso. Teve a despersonalização, tipo um medo. Não foi assim, né? Mas foi parecido com o que eu tive. Um medo de perder o controle dos pensamentos, né? Isso já é obsessão. Pode ter padrão de vida passada, tudo junto, pode ter, claro. E aí,
Teve um dia no meio da meditação que foi incrível o relato dele. Como ele se deixou levar pela mente, né? Claro, acontece, a gente também não tá lá, não vai ficar 100% dentro da técnica e conseguindo fazer, claro que não. Então ele foi levado pela mente dele e os pensamentos foram implantados, literalmente, os pensamentos de sexo, parecendo tudo, todas as... E ele se deixou levar, né, pelas imagens e pelas... Enfim. Quando ele se deu conta, no meio da meditação, na sala de grupo, ele tinha tido uma ereção e tinha tido um orgasmo. Ele gozou no meio da meditação. Vipassana. Então, ele se levanta, sabe, sem saber quem é que viu, quem é que não viu, naquele desconforto, teve que tomar banho num horário que não dava para tomar, mas tomou e tal. Isso, e recuperou. Bom. Tudo isso para dizer que, de fato, os obsessores estão conectados na gente. Dependendo do tipo de conexão e da profundidade, do tempo que eles estão, eles não vão ser levados com mantra de desobsessão por monges. A gente sabe que a espiritualidade trabalha com várias egrégoras, várias fraternidades, várias formas de atuação em diferentes níveis, em diferentes locais e questões específicas. Às vezes uma egrégora joga para outra, que joga para outra. Não é à toa que eu saio da meditação Vipassana, quer dizer, eu tinha lido Cartas de Cristo, que me levou para a meditação Vipassana, que me levou para a apometria, que me levou, sabe, para terapia de regressão, ou, enfim, sabe assim, leitura de aura. Então, cada egrégora vai jogando para outra, que vai jogando para outra. Por isso que o bacana de um ser espiritual é ser universalista. Porque você, sim, dependendo do seu caso, vai ter que beber de diversas fontes para poder se sentir inteiro e conectado e pleno. Não vai ser só a ayahuasca que vai te dar. Não vai ser só a meditação que vai te dar. Depende muito do que a sua alma tem de história pregressa também. Então, sabe, ninguém aqui é monge que vai viver de meditação. Às vezes você vai para uma Vipassana para aprender uma técnica de fato. Você tem dificuldade lá, é radical, você vai aprender, cara. E vai sair de lá, com o passar do tempo, vai mudar a meditação, porque você está imerso numa densidade absurda e tudo aquilo que a gente já sabe. Vai se perdendo. Você vai, às vezes, fazer um retiro de 1 dia, de 3 dias, para recordar e atualizar a sua técnica, a sua meditação. Para que você vai se enfiar num retiro de 10 dias se você sabe que você passa mal? Tem que fazer desobsessão. Ou apometria, porque é desobsessão com desligamento de padrões. Então, assim, você vai relatar isso lá numa casa de apometria, vai dizer, olha, na ayahuasca e na meditação eu sinto a mesma coisa, eu chego nesse lugar. Achando que estou me iluminando, de repente, mas não sei, gostaria de saber aqui se tem algo aí que a apometria possa me ajudar. Os médiuns vão lá acessar e pronto. Eles vão te dar um retorno, olha, nunca mais tome chá de ayahuasca. Eu já ouvi isso. Tive que colocar vários pacientes meus em emergência de apometria, sabe? Por conta das conexões feitas durante o chá, que a pessoa sequer teve consciência que foi feito. Entendeu? Tava lá vendo Jesus passando e sentindo amor. Porra, estavam fazendo várias coisas e aquilo ali era uma simulação para a pessoa não perceber que estava ali sendo alvo de conexões. Porque a partir dali, a vida dela estava sendo monitorada. Então, assim, pelas trevas, né? Isso acontece. Então, eu já escutei a pessoa que fez a apometria, que estava na mesa, médium, que canalizou vários médiums lá, tiraram a minha paciente de uma situação trevosíssima por conta do chá de ayahuasca e das conexões que estavam sendo feitas na casa, na igreja, né? E falaram para ela, e como era minha amiga na mesa, falou para mim. Ela não pode mais, as entidades foram categóricas.
Se ela tomar, a gente volta. Se ela tomar, a gente consegue, porque ela abre. A gente acha ela. Foi falado para ela. Ela continua tomando até hoje. Então, assim, eu não atendo mais. Por que eu não atendo mais? Porque eu já falei, olha, a responsabilidade é enorme. Eu trabalho com plano espiritual. Eu respeito o plano espiritual. Você não. Você não respeita o meu trabalho e o trabalho deles. Então, eu te peço para retornar quando você estiver disposta a executar isso. Porque, em primeiro lugar, eu quero ver você bem, equilibrada. Eu vejo que isso é fonte de desequilíbrio. Então, a gente limpa para você sujar. A gente limpa para você sujar. Cara, não estou dizendo que com todo mundo é assim, mas com você é assim. Então, é arrogância ficar querendo fazer um negócio para se iluminar. Tá ali achando que tá iluminada. Deixa, tá bom. Não dá conta dos estudos, não dá conta dos relacionamentos, não dá conta do emocional e tem um baita de um potencial para desenvolver aqui na Terra. É só parar friamente e avaliar os resultados. Toda sessão era isso. Eu tinha que relembrar quem ela era e mostrar, ó. Aí ela disse, ai, que bom, é isso mesmo, tá bom. Próxima sessão. Fui pro trabalho de São Miguel Arcanjo, lá no Daime, não sei o quê. Porra, já voltava toda desorganizada. Então, a pessoa que não consegue se manter, tá com conexão. E sabe o que acontece com o passar do tempo? Se mantém dessa forma, vai entrar em processo de loucura. Porque um dos maiores objetivos desses seres é nos enlouquecer. Eu falo isso no meu livro. Comprem o livro, gente. É uma forma simples, rápida, você lê em 2, 3 dias, você entende o esquemão. Qual é o esquemão? Você entende nesse livro, na prática ali. O esquemão da espiritualidade da luz e o esquemão da espiritualidade das trevas e o momento que a gente está hoje e como a gente tem ferramentas abundantemente para o nosso processo ser equilibrado. Em abundância. Nós temos muitas coisas. Então, para que se fechar em uma coisa só? Né? Depois que você já estiver totalmente estável, equilibrada, conectada e plena, você pode escolher uma fonte só. Por que não? Né? É legal. Aí você pode escolher até uma religião, se você quiser. Porque você vai estar com a cabeça legal. Já vai respeitar tudo, já vai estar universalista, mas você quer beber de um lugar, que aquele lugar te faz bem, e você mantém, sabe assim, uma rotina de esse mundo é muito denso, é muita oscilação, aqui eu lembro quem eu sou, sabe? Aí você bebe da fonte e volta. Tudo bem, pode ser uma igreja, pode ser qualquer coisa. Tá? Eu espero não ter deixado nenhum ponto aí aberto. A decisão é sua. Eu, inclusive, não posso mesmo falar assim, eu não sei o seu caso, eu não conheço você, mas eu vejo que é difícil para você isso. Tem uma mediunidade aí para trabalhar, você já aprendeu a meditação, talvez o ideal seja fazer um curso de 1, 2, 3 dias e tá bom, e você encontrar outras coisas para lidar e se equilibrar melhor. Tá? É muita coisa acessar isso tudo, inclusive tubos entrando na minha coluna para injetar uma luz líquida, a sensação que outro ser ia adentrar o meu ser. Isso aqui é um processo obsessivo. Não necessariamente você tem que sentir medo. Meu Deus, injetaram um negócio em mim, cara, porra, na boa. Chip, porra, tem vários aparatos tecnológicos das trevas que eu já tive vários. Então, assim, ninguém tá livre disso. Então, fica tranquila, porque tudo tem jeito. Se injetaram, é só tirar. A apometria tira tudo isso. Então, é só você chegar na apometria e relatar isso. Assim, o meu papel aqui é te dar orientação, né? Então, uma orientação que eu te dou forte, adiante disso, você só ficar com a luz. O legal é que você está abrindo a mediunidade, você tem acesso, e eu espero que você consiga desenvolver isso
que você não precise de nada para que a sua mediunidade aflore. Basta desenvolvê-la, entrar num lugar, numa egrégora de proteção. Não ficar solta na sua mediunidade. Entende? Porque você capta a coisa da luz e das trevas. Então, quando você está com obsessão, fica tudo confuso. Mesmo sem obsessão já fica, né? Imagina com obsessão. Fica meio descontrolada a coisa. Eu espero ter ajudado. Eu gosto muito de fazer vídeo. É uma coisa que me faz muito bem. E podem continuar mandando perguntas que em algum momento eu respondo. Não sempre. Mas quando for emergência, gente, joga uma emergência assim. Emergência! Entendeu? Igual tem uma pessoa que descobriu aqui meu WhatsApp e manda pra mim toda hora mensagem. Não gosto. Aí já não gosto. Porque não é nem minha paciente, não é nada. Por mais que tenha gratidão, por mais que tenha conexão, por mais que tenha tudo, falta bom senso. Falta bom senso porque me manda um monte de mensagem. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, outra hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Tem hora que fala que é emergência, tem hora que fala que tá tudo bem, tem hora que, porra. Entendeu? Tem que buscar ajuda. Às vezes não tem dinheiro para fazer terapia, vai no SUS. Eu morava num lugar que era super fim do mundo e tinha psicologia lá, num postinho. Precisa falar, sabe? E aí manda áudio gigantesco, quer dizer, porra, é difícil manejar isso, sabe? Eu falo numa boa, é super difícil para qualquer ser humano. Imagina para mim, que eu atendo todo dia, tenho meus pacientes, né? Peço para meus pacientes só me mandarem coisa com caráter de emergência. Eu adoro que compartilhem comigo coisas. Puxa, achou interessante, lembrou de mim, manda. Sonhou comigo, manda. Sonhou, manda. Mas, assim, a prioridade são eles. Né? Eu não tenho como. Por isso que meu WhatsApp eu não gosto de dar. Não gosto, gente. Não gosto. Porque perde E falando nisso, essa pessoa que pediu para eu falar no vídeo, mandou pelo WhatsApp, ela pediu para eu... tô muito mal, tô separando do meu marido e tal. E pediu para eu fazer um vídeo sobre isso. Agora parece que já voltou, mas hoje já mandou outra mensagem. Então, assim, não queria chegar ao ponto de bloquear, sabe? Eu queria que a pessoa pudesse compreender que, sabe? Mas tudo bem. É aquela coisa, a pessoa coloca em mim uma imagem, não é? Ela sempre escreve assim, ou manda em áudio. Tô mandando pra você só porque, puxa, você é a única pessoa que me vem na cabeça, que eu penso em você e tal. Cara, isso é uma coisa que as pessoas que criam, né? Eu, de fato, tenho segurança, eu sei fazer intervenções, eu sei lidar com casos graves, sabe? Tenho ferramentas para isso. Mas, assim, a pessoa nunca falou comigo. Não, essa intimidade é a pessoa que cria. Né? E outra coisa, deposita tanta coisa na minha imagem que se eu não respondo, é capaz de começar a me odiar. Porque isso é um buraco afetivo. Quando a gente coloca no outro algo que ele não é. E eu compreendo que seja necessário terapia nesse caso. E um terapeuta, alguém que sirva como referência. Mas não sou eu. Entende? Tem um monte de gente que me manda mensagem pedindo terapia social. Eu faço caridade em 2 lugares. Assim, de disponibilizar mesmo o trabalho de energia. Né? Principalmente na apometria. Então, assim, caridade é caridade. Entendeu? Mas eu respondo, tá, gente? Não deixo de responder, eu respondo quando dá, eu acabo respondendo, mas eu tô dizendo assim, eu não vou deixar passar batido uma mensagem que é emergência, porque eu compreendo que a pessoa tá na emergência. Por mais que eu não tenha tempo, em algum momento vou mandar algum coração, alguma coisa assim, alguma coisa firmeza, sabe? Não sei como eu posso ajudar. Eu respondo, entendeu?
Mas é complicado. Tem um monte de gente esperando minha resposta. Eu vou... Até pessoas que eu gosto muito, amo muito. Mas é isso. Então, ela pediu para eu fazer um vídeo sobre relacionamento, né? Tava um momento que o marido queria se separar dela. Meu marido quer se separar de mim, não sei para onde eu vou, não queria deixar minha casa, né? Chorando e tal. Dizendo que tá muito mal. A outra no outro dia me mandou um áudio, não sei nem quem é. Mandou um áudio chorando, dava pausas no choro. E eu sem saber o que fazer, porra. A pessoa tá chorando, ok, eu tenho que dar um retorno. Mas o áudio foi em torno de, bota lá, mais 15 minutos. Para eu poder entender o que estava acontecendo. E a pessoa dizendo que ia tomar remédio, que estava mal, que não estava aguentando mais essa vida, que me ajuda. É complicado. É complicado. Imagina o meu coração, tô contando para vocês, parece frieza. Mas o meu coração fica na mão, cara. Como é que eu vou ajudar? O que tem na cabeça? A única coisa que eu fiz foi... A pessoa já tinha dito que tomou os remédios. Pô, eu gravei um áudio e falei assim... Eu entendo, mas agora é a hora de você ligar para algum familiar. Agora. Não é para mandar mensagem para mim. Agora alguém precisa saber que você tá aí. Eu não conheço ninguém. Pô, o que eu posso fazer, cara? A não ser ficar assim. Que tem uma vida, que tá ali... entendeu? Então, não sei, gente. Complicado, sabe? E aí ela tava num momento que o marido tava terminando com ela e tal. Só que, pô, quando eu fui olhar o histórico das mensagens, eu vi que já era alguém que me mandava mensagem sempre. Hora tá bem, hora tá mal. Hora tá assim, gratidão, Daphne, você manda muito bem, muito obrigada, sem você eu não sei o que seria da minha vida. Aí no outro dia assim, Daphne, estou muito mal porque não sei o quê. Aí no outro dia, Daphne, puxa, caramba, as pessoas querem me derrubar, mas não vão conseguir. Aí no outro dia, Daphne, não sei o quê. Aí nesse dia foram 2 áudios. Eu não pude acessar, cara, eu tava num sábado, não tinha caráter de urgência, nada. Pô, quando eu fui olhar o histórico, e aí eu ouvi o áudio, é esse o retorno que eu tenho pra dar. Provavelmente você tá assistindo o vídeo. O retorno, cara, é o seguinte. Embora eu já tenha falado alguma coisa ali, eu perguntei como é que você tá. Quando eu respondi, eu perguntei como você tá hoje. E ela falou assim, já passou, manda foto. Junto com o marido. Porra! Preste atenção. A gente tá dentro da história, então a gente não se enxerga. Mas assim, é só ir no histórico e perceber as oscilações. É muita intensidade. Essa intensidade vai ter que ser trabalhada. Porque amo e odeio, é muito, é pouco, e a gente vem muito mal educado nas emoções mesmo, nos pensamentos de vidas anteriores, que é o estado espiritual nosso. Por isso que a gente retorna, para aprender a equilibrar, ser menos impulsivo, passional, reativo, não é? Então, assim, é só se observar um pouco, desenvolver essa habilidade de se observar na própria loucura. Porque você ainda dispõe de equilíbrio, você ainda dispõe de lucidez. Então, o que você tem que fazer é alimentar esses momentos de lucidez para que eles se tornem maiores, que se firmem mais. E o que de fato você está fazendo para fazer isso? Nada, provavelmente. Nada. A não ser se colocar num lugar mais de vítima. Não sei o que eu faço sem ele, não posso ficar sem minha casa, minha mãe me expulsou de casa, ele vai me fazer voltar para casa da minha mãe, e voltar para casa da minha mãe é a última coisa que eu quero na vida. Eu entendo a problemática, mas eu entendo que existe drama. E o drama, ele toma conta da gente de tal forma que a nossa vida fica dramática e é real. E não há outra forma de você sair das ondas intensas, das oscilações, a não ser saindo do drama. Porque é o campo que você cria. Então você vai atrair drama. Pessoas que te joguem no drama e que inclusive gostem de drama. Aí a tua vida parou, né, no drama e você não viveu, na verdade. Então o caminho é do empoderamento. O empoderamento vem da gente olhar para dentro. Não há outra forma. Tá certo? Cada um tem um drama diferente. Então você tem que identificar onde está o seu
qual o papel que você se coloca, né? Se você, o teu ego se identifica com alguma coisa, então ele pode se identificar com a vítima, com o algoz, ou o excluído, sei como é que ele se identifica. E você vai ter que aprofundar. Então, meditação é bom para isso. Várias formas que você pode fazer de graça, né? Você pode ler livros, você pode conversar com pessoas mais sábias, sair desse núcleo, né? Às vezes a gente que se prende. Para fechar, eu vou contar uma história do livro Nem Água Nem Lua, do Osho. Tá? Eu não lembro direito, mas ia haver um teste. E esse teste seria daqui a 2 dias. Então era um matemático, né, um cientista, um filósofo e um monge. Vamos botar aí, tá? Eram 3 que iam fazer o teste. Então, 2 dias para o teste, um matemático, um cientista, estudando pra caramba, porque eu preciso dar conta e as fórmulas, e preciso trabalhar a lógica para poder logo captar o que foi e tal, tá pronto para qualquer coisa. O filósofo ficou também, claro, contemplativo, né, estudando as possibilidades e pensando e refletindo e não sei o que, e o teste está chegando. E o monge, ele simplesmente... Bom, o teste ainda não está, então não tenho como saber, só vou saber quando o teste vier. E vai viver, né? E viveu. Foi o único dos 3 que viveu a vida naqueles 2 dias, enquanto os outros ficaram loucos pensando no teste, se preparando para o teste. Chegou o teste, e aí a pessoa que estava lá, né, coordenando, disse assim, ó, vocês 3 fiquem aí, e vocês vão ter que abrir a porta, estrancar a porta. Né? A porta vai estar fechada e vocês vão ter que ver a forma que vocês abrirão a porta. Foi mais ou menos isso. E aí o matemático começou como louco a calcular, não sei o que, da largura, do comprimento, do não sei o que, da fechadura, não sei o que. O filósofo, puxa, a porta está ali, então a porta, por que a porta? Será a porta? Sei lá. E o monge olhou para a porta, se conectou com a porta, olhou e percebeu que a porta estava destrancada e era só abrir. Abriu a porta, saiu e ganhou o teste. Então, gente, a gente às vezes se enrola por causa do nosso estado mental e em todas as formas mentais que a gente desenvolveu e se acostumou e se condicionou e não consegue ver nem que está nelas, né? É um trabalho de shadow work. Você precisa olhar o esquema, o drama, a sombra sua, que você tem a chave da porta, sabe? E a porta tá lá, cara, aberta, para você abrir, você tem a chave. Ela tá dentro de você. A resposta já está lá. E você tá aqui, ó, na loucura, no agito, ainda enfia um monte de gente no teu agito. E a resposta tá lá. Nem tenho mais o que dizer. Beijos.